Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 2 de junho de 2021, nona semana do Tempo Comum, cor litúrgica é a verde, e nós hoje vamos lembrar do santo São Marcelino e São Pedro. No caso de São Marcelino e São Pedro, não é São Marcelino Champagnat não, tá? Esse São Marcelino, tanto o Marcelino quanto o Pedro são mártires. Então, se alguém for lembrar desses dois santos, a cor vai ser vermelha, não vai ser verde, tá? Mas como eu acredito, né, que não vai ser o caso, vai ser a cor litúrgica verde. Gente, amanhã, dia 13 de junho, para ver, né? Pelo menos eu fui minha acometida. Como é que é? A primeira quinta-feira, logo depois da Santíssima Trindade, é dedicada ao corpo de Cristo, então é dia de Corpus Christi. Então, veja bem, aí vai depender da tua cidade, diocese, arquidiocese, como é que está sendo feita os preparativos. Muito provavelmente vai ser, como no ano passado, transmissão online para todos, tá? Mas se você tiver a grande oportunidade de ir, se puder ir, vá, mantendo o distanciamento social. Apesar que o pessoal está fazendo aglomeração para tudo que é lado. Não adianta, ser humano é gregário, né? A gente gosta de um abraço, até para se manifestar tem que estar junto, unido, que nem arroz papado, né? Tudo junto, unido lá. Bem, o primeiro pitaco, o que eu vou dizer? As manifestações contra o governo, né? Lá em Pernambuco o negócio foi feio. Tem duas pessoas que vão perder as vistas por conta das balas de borracha. Aqui teve também, mas não foi nada grave. O que está incomodando um pouco aqui na cidade é tiroteio em qualquer hora do dia e da noite, principalmente durante o dia, em algumas regiões que não era para ter tiroteio. Não sei, né? Tá esquisito. E lembrando, né, inclusive aqui no Corpus Christi de Curitiba, o nosso bispo vai passar visitando com o Santíssimo Sacramento, passando em todos os hospitais. Eu vou pedir, por favor, rezem pelo bispo. Não sei se ele vai estar num caminhão, o que é. O ano passado foi num caminhãozinho, né? Só que ele estava com mais 2 bispos auxiliares. Agora cada qual foi transferido para a sua própria diocese. Graças a Deus, louvado seja Deus, né? O trabalho pastoral não pode parar, né? A gente sente falta aí de bispos auxiliares, né? Tem que também rezar nessa parte, mas por favor rezem para que não aconteça nada com Dom Peruso amanhã, com o Santíssimo Sacramento. Porque eu tô pedindo isso, porque veja bem, teve tiroteio hoje, então eu tô gravando na segunda-feira, dia 31. Hoje aqui em Curitiba teve um tiroteio, não vai ser a região que ele vai passar, inclusive, foi bem distante, mas ainda é uma parte próxima da região central de Curitiba. Foi baleado um policial apaisano. Eu acho que é coisa mandada. No ano passado, no dia de Corpus Christi, quando o Santíssimo Sacramento, com os 3 bispos, estava passando com o caminhãozinho nos hospitais, ele passou numa rua, até na verdade chama rua, mas é uma avenida, né? Meio que uma avenida bem movimentada, na parte nobre e até próximo da central de Curitiba, a parte central. No que o caminhãozinho passou, acho que o caminhão já estava 5 quadras lá para baixo, deu um tiroteio de, assim, chacina mesmo, dentro de um posto de gasolina, do qual eles tinham acabado de passar. Então, é lógico, o alvo não era os bispos, o alvo foi tipo, 3 homens marcaram encontro com um cara, e no final esse cara trouxe uns 3 matador lá. Foi uma bagunça, gente. Até hoje o assunto tá mal explicado. Teve uma chacina mesmo feia dentro de um posto. E tinha acabado de passar o caminhão com o Santíssimo Sacramento. Inclusive, um dos entrevistados falou: não, eu achei que era fogos de artifício porque o Senhor Jesus acabou de passar aqui. No que passou, deu o tiroteio. Bem feio mesmo. Depois, acho que o bispo se tocou do que aconteceu, né? Mas foi, imagina, gente. Horrível. Então, eu vou pedir, por favor, né? Rezem, eu vou rezar também, mas rezem para que nada aconteça.
Então, já nessa segunda já aconteceu uma coisa super esquisita, que é muito difícil de acontecer. Isso não é muito comum aqui na cidade. Claro que assassinatos assim no meio da noite, essas paradas todas existem. Mas assim, no meio da multidão é muito, muito complicado. Já teve uns casos de feminicídio e tal, também mataram a gerente de um banco aí era coisa mandada também, ixi, né? No plena luz do dia, assim, numa região também muito movimentada de um bairro aí. Mas não é legal, sabe? Então, por favor, vamos rezar, né? Para que tudo dê certo nas procissões de Corpus Christi. Vou estar rezando também pelas procissões que poderão ter, nem que seja só o Senhor Jesus, né? No Santíssimo Sacramento, para que não aconteça nada de ruim aí. Estourar pneu também, acidente de carro, né? O Brasil tá cheio da violência no trânsito. Vocês podem me chamar de urubuzenta, mas é que, pô, aconteceu, gente. O ano passado até hoje eu não esqueci. Foi um negócio bem feio mesmo. Então, esse ano, porque sempre era de tarde na tardinha que era finalizado, né? Vai ser feito durante a manhã e tomara que não aconteça nada, né? O Senhor Jesus vai estar passeando, vai estar visitando, não é passeando, vai estar visitando alguns hospitais, né? E vamos ver, né? Não sei se vai mudar o itinerário, o roteiro e tal, mas Deus ajude aí. Muito bem, eu vou terminar aqui o primeiro pitaco, eu não tenho mais nada para falar, a não ser tantas notícias tristes, né? Logicamente, cada um de nós tem sua história triste particular para vivenciar, né? Um desemprego, morte na família, pessoas que perderam várias pessoas da mesma família, pessoal da saúde que está super estressado com a quantidade de gente que não para de entrar nas UTIs, fila para vaga de UTI, fila para enterrar coveiro, né? É duro, hein? É difícil, tá? Então, se você tá achando ruim, tem situações piores aí. Isso eu tô falando Brasil, hein? Não tô falando o restante do mundo, não, mas deve estar feio também lá por aí. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José. Estamos ainda no ano extraordinário dele, com a graça do bom Deus. Tá? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, vamos para as leituras desta quarta-feira, dia 2 de junho, tá, de 2021. Primeira leitura é a continuação da leitura de ontem de Tobias. Tobias 3, versículos de 1 a 11 e 16 a 17. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar, e depois comecei a rezar entre gemidos. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as suas obras. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim. Olha para mim e não me castigues por causa de meus pecados ou de minhas transgressões, ou de meus pais que pecaram diante de Ti. Porque não obedecemos aos Teus preceitos, entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, fizestes-nos de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria, em todas as nações, entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os Teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os meus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos Teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de Ti. Trata-me, pois, como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias.
Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbatana, na Média, teve também de ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia-os matado antes de estarem com ela como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufoca teus maridos. Já foste dada a 7 homens e de nenhum até agora tiveste proveito. Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles e jamais vejamos filho ou filha nascido de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. Subiu ao aposento de seu pai, no andar superior, com a intenção mesmo de se enforcar. Mas, pensando melhor, disse consigo mesma: Não quero que venha injuriar a meu pai e dizer-lhe: Tinhas uma filha muito querida, ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 24, com o refrão: A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio. Que eu não seja envergonhado, e que triunfe sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero ao Senhor todos os dias. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Evangelho de hoje, Marcos 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se, morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, morreu sem deixar a descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste na passagem de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Muito bem. Lembrando que nesse domingo, dia 30 de maio, né, foi domingo da Santíssima Trindade, foi o Evangelho de Marcos 28, versículos 16 a 20. Muito bem. Aqui já começa a aparecer o arcanjo Rafael na história, né, do livro de Tobias. Se você nunca leu, eu sugiro que você leia, porque tem alguns livros do Antigo Testamento que é meio, desculpa falar, às vezes é meio intragável, assim. Mas, lógico, quando a gente está na caminhada da leitura, a gente lê, né? Mas um dos livros assim, do Antigo Testamento, além da história, os primórdios do rei Davi, né, que está em 1 Samuel e depois 2 Samuel, um dos livros que é bem tranquilo, mas também fala de muitas coisas assim da vida e tal, é o livro de Tobias. Então, se quer começar ali no Antigo Testamento com algo mais simples, que não seja Adão e Eva e depois toda aquela coisa e tal, pode ler só Tobias. É bem bacana, tá? Muito legal, fala muito sobre caridade. O senhor Tobias que está fazendo o relato, ele era uma pessoa muito caridosa, seguia muitos preceitos. E hoje,
nessa leitura nós vemos o seguinte, olha só. Tobias faz uma oração a Deus porque ele está se sentindo humilhado, ele está se humilhando para Deus porque ele está com uma vida humilhada, porque ele está cego, ficou doente. E isso já não está fazendo bem para a cabeça dele, a ponto que na leitura de ontem, na primeira leitura de terça-feira, dia 1º, ele acusou a mulher de roubo e a mulher ficou muito braba. E com razão, né? E nesse mesmo momento, Sara, lá na região da Média, que vai ser a futura esposa do filho do Sr. Tobias, Tobit, né? Ela está vivendo uma questão vergonhosa, mas no livro, ali no livro de Tobias, está dizendo que a culpa não é dela. Ela tá precisando de um exorcismo grande ali, né? Tem um capetão lá grudado nela que está impedindo ela de consumar os casamentos. Ela casou 7 vezes e já está passando, pro entendimento alheio, essa aí é uma amaldiçoada, por que você não se mata de uma vez? E aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para você que tem um sentimento de morte, né? Então, geralmente se você passa por uma questão aí de psicologia, tá fazendo tratamento, né, com psicanalista e tal, tem uma linha que diz que tem pessoas muito cheias de vidas, um excesso de Eros, né, e outros que têm um excesso de Thanatos. Eros e Thanatos são personagens da mitologia grega, que o Eros é aquele cupido, sabe aquele cupido que atira flecha, que é um anjinho, sapeca? Esse é o Eros. Tá? Tem muito nas imagens renascentistas e tudo, e você vai ver no período do Dia dos Namorados, que inclusive eu já vou adiantar aqui, na finalização da análise da palavra, aqui, para você não cair nessa falácia do Dia dos Namorados, tá? Para você fazer essa experiência de renúncia. De verdade, tá? Não é piada não. Mesmo que você tenha namorado, que você seja casado, que você tenha essa mania de ficar dando presentinho aí, eu vou já explicar para você ver. Pode me chamar de mente descabeçada, mas faz essa experiência para ver como, né? Enfim, o Eros é esse personagem que parece um anjinho, mas não é. Tá? Inclusive existe uma lenda, dentro da mitologia grega, existe a história de Eros e Psique. Eros é um deus grego, Psique é uma moça, que é a alma, né? Que é o termo grego. Tem uma história lá entre eles, só que eu não vou ficar contando a história, você vai ter que descobrir, puxa no Google aí, no tio Google e lê, tá? Eles vivem um romance e tal, e é muito comum entre os deuses gregos se manterem invisíveis. Então rola um drama aí entre o amor e a alma, no pensamento da mitologia grega, tá? E aí o Thanatos, mas vamos voltar para a liturgia. O Thanatos é a morte. É aquele sentimento depressivo que leva à morte, eu quero morrer, vou me matar. E isso está cometendo Sara. Porque, pensa, é uma moça frustrada, jovem, deve ser bonita, filha única, muito amada do seu pai Raguel. Não é Raquel, é Raguel, tá escrito ali. E assim, então você que tem uns momentos, para você que está me ouvindo, que tem momentos depressivos, que está sob a aura de Thanatos, eu vou colocar assim já. Porque tem gente que é muito Eros e tem gente que é muito Thanatos. O pessoal que é muito Eros não tá nem aí pra empatia alheia, sabe? Não é muito empático. Eu tenho um caso em casa, é bem complicado. Eu tenho um excesso de Thanatos e a pessoa tem um excesso de vida, sabe? Porque Eros é vida, né? Se apaixonar pela vida, e porque só que às vezes esquece que esse excesso pode gerar consequências, tanto quem está muito na morte quanto muito na vida, né? Porque aí parece que não morre nunca o negócio. Parece um câncer, meu, o negócio só prolifera, né? Então, eu tenho um caso em casa, mas assim, para você entender, você pode ver a biografia de Picasso. Ele tinha tanta vontade de paixão, de vida, tal, que ele tinha muitas mulheres. E esse excesso causava uma insegurança nas mulheres dele. Aí o que ele fazia quando a esposa começava a encher, desculpa o termo, encher o saco? Primeiro ele pintava maravilhosamente, depois desconstruía a mulher como se fosse, inclusive tem um quadro, uma mulher desfigurada de forma cubista, chorando lágrimas de quadrado, assim, sabe? Com o zoião grande. Por quê? Porque a mulher já estava aporrinhando ele. Então ele desconstruía a mulher, mas também acabava com o emocional da mulher.
Então, o senhor Pablo Picasso, ele é um exemplo de um excesso de eros muito grande. Então, se você pega assim, a biografia do filho dele, inclusive, que eu esqueci o nome, mas tem o filho dele sofreu muito com esse pai, né? Porque ele era o centro das atenções. Eu sou um gênio, né? Só que ele, né? Bom, também todo artista tem seu lado louco, né? Aí volta. Então, você que tem um excesso de tânatos, já pensou em se matar? Já pensou em morrer? Eu vou dizer o seguinte, você tem que pensar que nem a Sara aqui. Primeiro, suicídio já não era uma coisa bem vista para aquela época. E a ponto da pessoa pedir para morrer porque o negócio tá feio, né? A gente vê poucas situações dentro do Antigo Testamento. E o profeta Elias é um caso, né? Ele já estava saturado de tanta perseguição daquela coisuda da Jezabel, né? Ai, não aguento mais. Ai, me leva, né? O que o profeta Elias? Ai, me leva, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Por quê? Muita frustração. O trabalho de Deus, fazer a vontade de Deus não é fácil, né? Ainda mais numa terra devastada, uma terra amaldiçoada pelo próprio Deus, com um monte de gente no paganismo, nas idolatrias, né? No caso de Sara, as injúrias estavam magoando ela, porque ela já estava com um sentimento de culpa, ela mesma, provavelmente. E ainda vem uma escrava jogar na cara que ela era uma inútil na vida, o que ela fala? Vá lá, se mate. Né? Então, tá certa a escrava? Não. Mas também é aquela coisa, às vezes a pessoa tá vendo a realidade de outra no nível baixo dela, que é a situação da escrava. Porque como é que, né, não tem como realmente conceber que Sara estava precisando de um exorcismo. Porque ali tá falando, inclusive é um dos poucos demônios com nome, né? Asmodeu. Aqui é um caso de exorcismo. Aí ela para pensar e ela mesma coloca um freio. Pode observar ali na passagem. Ela coloca um freio e diz: não, peraí. Ela foi até o quarto, chorou, ia se enforcar. Olha só, ela ia se enforcar. Mas aí ela parou, pensou: não, peraí, eu sou a filha muito querida do meu pai, filha única. Não posso ter esse desgosto. Porque além de eu ser uma pessoa que casa e os maridos morrem, porque ela não mata, não é ela culpada, mas ela tá se sentindo culpada. Além disso, ainda, pô, meu pai vai ter que aguentar de ouvir que sua filha é tão inútil que ela se matou. Né? Então ela se viu numa situação sem saída. Quem que nunca fica? Só que no caso dela, particularmente, é um caso, né, de, sei lá, maldição com capeta junto. Fica complicadíssimo, né? Ela entrega a sua vida à confiança de Deus. Ela faz uma oração. Ali diz, ela abre os braços na janela e fala que o Senhor é todo-poderoso e dono da vida dela. Ela se consagra ao todo-poderoso. E aí Deus ouve as duas orações, a súplica de Tobias e a súplica que você pode ver que ela reza de uma forma assim, da boca para fora ela glorifica ao Senhor e se entrega ao Senhor. Mas o Senhor observa durante a oração o que se passa no coração e na vida dela. Então ele vê o plano completo, né? Entendeu? Então nenhuma oração é inútil, tá? Já começa por aí. E Deus manda o arcanjo Rafael para resolver o caso dos dois ao mesmo tempo agora. É matando dois coelhos com uma tapada só e ainda pegando o capeta pelos pés. Sujo, né? Depois, por isso que eu falo, se você não conhece essa passagem da Bíblia, leia ela do começo ao fim para você entender. É muito bacana. Bem bacana. É bem dinâmico, inclusive. Tá? Inclusive, uma passagem... eu tenho que falar essa parte. Para finalizar tudo, eu não vou falar do evangelho, eu vou falar dessa parte. Eu não sei se foi baseado nesse evangelho, aí que está o problema, mas existe um cântico, como é que diz? Como é que eu vou explicar? É uma obra que era falada, então, meio que de trovadores, assim, no período da Idade Média moderna. Não sei precisar exatamente, mas transita nesse período, da Idade Média e moderna. Em que era cantado por trovadores histórias de cunho cavalheiresco, geralmente ciclos da literatura arturiana, tá? Ai, o que é isso, né? Então, vou explicar. Ciclo de leitura arturiana são leituras que eram feitas dentro das cortes dos nobres, dos reis,
sobre o rei Arthur e seus cavaleiros. E um desses cavaleiros, tem vários, tá? Não vou falar, só citei o rei Arthur, mas tem vários. Sir Gawain, Lancelot, Tristão e Isolda, mas aqui eu vou falar de Percival. Sir Percival. O tal do Percival, ele tem desde lendas desse ciclo arturiano, cantados em trovas, tal, desde a Inglaterra, na França e na Alemanha. Tá? Então, não sei também dizer qual deles que eu li, mas eu li o alemão, eu tenho certeza que não li. Percival da fonte alemã, nunca li. O que eu já li era ou da linha francesa, de Chrétien de Troyes, ou da linha inglesa, aí que aí o autor é anônimo. Mas existe uma história de Percival que acontece a mesma coisa que acontece com Tobit e Sara. Porque eu vou fazer o spoiler. Aqui, se você avança na leitura lá do Evangelho, do Antigo Testamento, Tobit é acompanhado por um colega de viagem, que ele não sabe que é Arcanjo Rafael. Aí ele para na casa de Raguel, e Tobit se encanta com Sara. Eu quero casar com Sara, seu Raguel, tá, beleza, casou. E seu Raguel faz o quê? Casou, né? Aí ele chorando vai abrir a cova do Tobit. Ai, vai morrer, esse vai morrer. Só que o que acontece? No que casam, Tobit não chega assim para fazer a consumação ali do vou conhecer minha mulher, entendeu? Porque, eu já falei, o termo conhecer a mulher é fazer intimidade ali corpo a corpo. Pronto, para não ofender ninguém, entendeu? Mas você entendeu. Para fazer intimidade corpo a corpo com a esposa. O que ele fala? Sara, vamos rezar? Vamos passar a noite inteira rezando? E eles rezam, né? E é assim que o demônio Asmodeu é derrotado. E eu achei engraçado porque eu nunca tinha lido. Quando eu li a lenda de Percival, ele casa com uma dama. Só que aí é assim, ele casa, tal, ele tá em busca do Santo Grau, porque é Percival e a busca do Santo Grau. É ele que é a busca do Santo Grau. É um dos cavaleiros da Távola Redonda, do rei Arthur, que vai atrás do cálice que recebeu o sangue de Cristo, entendeu? Então, essas lendas arturianas, elas têm essa mística também. Né? Além do problema da traição de Lancelot, Triângulo Amoroso, tem o Sir Galvão, Sir Gawain, como você preferir, tem Tristão e Isolda, né? Mas o Percival é um cara importante. E aí ele, numa região lá, ele conhece uma moça, tal. Aí, vamos casar. Casou, beleza. Aí é ali que o negócio fica engraçado, porque diz que na hora que estão lá, ai, não podemos, né, que não sei o quê, já tava ali. É mesmo, vamos rezar. Aí é o Percival que fala, vamos rezar. Eu lembro que é porque eu fazia parte de um grupo de estudos de história antiga e medieval, e aí teve um cidadão lá, de mais idade, que propôs, não, vamos fazer umas leituras aí do ciclo arturiano. Aí a professora topou a ideia e cada um de nós leu. E eu acabei, na época, lendo outros livros do que seria não é série, né, mas dá muito pano pra manga. E eu achei muito interessante essa passagem. Falei, ué, o homem falou, vamos rezar, né? Aí, tempos depois, quando eu peguei o livro de Tobias, muito tempo depois, antes até da minha reconversão, eu li, era o único livro do Antigo Testamento que eu consegui ler e peguei gosto por essa parte. Aí eu falei, ué, mas que engraçado, essa parte tá parecendo, não, a parte da consumação do casamento ali, né, que na verdade não teve a consumação carnal e sexual, teve a consumação espiritual. Eles se consagraram a Deus. Aí, que interessante, né? Mas, nossa, mas isso eu já li lá em Percival, né? Não aqui. Mas aí eu fiquei pensando depois, né? Porque depois eu perdi o livro, eu tinha um livro. Eu fiquei pensando, será que o livro, ele foi feito, essa trova, essa lenda de Percival foi feita também porque como ele era o buscador do Santo Grau, né? Ele tinha que estar mais assim espiritualmente preparado, né? Aí comecei a delirar um pouco nas perguntas. Mas se você tiver algum interesse, existem duas lendas de Percival e a busca do Santo Grau. Tem pela linha inglesa de um autor anônimo, se não me engano é anônimo, e o outro é pela linha de Chrétien de Troyes, se não me engano, que é um dos grandes trovadores da época lá, que faziam de vários personagens, dos personagens do rei Arthur, inclusive o rei Arthur, né? A lenda da espada e tal, entendeu? Então, e para fechar mesmo, se você tem interesse de ler sobre o rei Arthur, porque ele está meio em baixa,
Na década de 80 até anos 2000, o tema do Rei Arthur estava muito em alta. Até porque saiu um livro na época. É um autor tipo Sidney Sheldon da vida, mas é um cara que deve ter uma equipe de tal dos escritores fantasmas, né? Pesquisadores e escritores fantasmas, muito bom, que é o Bernard Cornwell. O primeiro material lançado aqui chama-se O Rei do Inverno. É uma trilogia. Meio pesada, assim, mas fala de um Rei Arthur arqueologicamente comprovado. Histórico e arqueologicamente comprovado. Que é um Rei Arthur da Antiguidade Tardia, ali na região da Inglaterra. É o pessoal saindo das garras do Império Romano, ainda há um resquício disso, e ele é um nobre, ou digamos assim, um cara que tem a pertença de um território lá. Então, esse Rei Arthur, que virou mito e lenda, ou lenda e mito, fica a seu critério, de fato existiu. Não é só lenda. Então, provavelmente era um cara que fez alguma coisa muito importante. E, diante disso, ele tinha cavaleiros à sua disposição, né, para poder realizar grandes feitos. Geralmente, o pessoal coloca o Rei Arthur na Idade Média já, direto. Mas não, ele está nessa transição de tempo, que é a saída do Império Romano, de toda uma cultura do Império Romano, da região da Bretanha, até a região ali do coelhinho, né, do que chamamos Inglaterra, e para o começo da Idade Média. Aí tem um combate com os povos bárbaros e tudo, e esse é o material que é mais próximo do arqueológico. Tem um filme que também fala dessa transição, que coloca ele como um partidário do Império Romano, né? É com aquela moça que fez a moça que faz a companheira dele, a Guinevere, como a moça do Piratas do Caribe. O título é Rei Arthur. É um dos últimos filmes, acho que é dos anos 2000. O ator não é muito conhecido, apesar de ser boa pinta, mas não é muito conhecido. A moça principal é aquela moça do Piratas do Caribe. Mas esse filme é mais ou menos, ele fala desse período do Rei Arthur verdadeiro, arqueológico, histórico mesmo. Tá? Então, se você tem interesse, se você nunca ouviu falar, porque a gente já está numa geração que fala de Games of Thrones, Senhor dos Anéis, todas essas fantasias, que é literatura de fantasia, que não é o caso. Mas querendo ou não, Rei Arthur dá um mote também, né? Querendo ou não, é a base, principalmente eu vejo ali no Senhor dos Anéis. Se você não entende, se você nunca leu literatura do ciclo do Rei Arthur, você não vai entender muito o Senhor dos Anéis. Porque o próprio professor Tolkien, ele foi tradutor de muitas obras do ciclo arturiano, como Cavaleiro Verde, que não tem material em português, eu conheço ele em inglês, Trovas, né, dessa parte. Então ele também é um estudioso do ciclo arturiano. Viu? Aqui também é cultura, né? Então, o que eu ia falar do Dia dos Namorados? Isso, do Dia dos Namorados. Não participe disso. Ai, que chato. Não, gente, não participe. Principalmente se você tá solteiro, não entra nessa vibe. Renuncia, tá? Agora, se você tem namorado e tudo, evita de dar presente, gente. Ou faz que nem Tobias e Sara. Pronto, já estamos no clima, né? Vamos rezar. Pega lá também lá o mito de Percival e a busca do Santo Grau. Assim, tem a versão em alemão. Esse eu não conheço. Tá? Esse eu não posso dizer nada. Fica por sua conta e risco se você cair nessa parte aí. Tá? Fica por sua conta e risco. Mas leia lá também o Percival, que ele tem uma parte lá que ele casa e estão quase fazendo. Ai, não podemos, né? Então vamos rezar. Aí se ajoelharam na cama, fizeram a mesma coisa que Tobit e Sara. A única coisa é que não saiu capeta nenhum. Não teve nenhum arcanjo ali. Mas a motivação é muito parecida. Tá? Então, evita bastante. Inclusive, tem um canal aqui do YouTube que eu chamo de canal A, né, da teoria da conspiração. Apesar que não é ele que colocou, foi a esposa dele. Nem sei por onde anda a esposa. Falando sobre as origens do dia 12 de junho. Infelizmente, não é só uma data apenas meramente comercial, tá? Mas evita de cair nesse lado também comercial, porque realmente eu acho... Porque quando eu caía no dia 12, eu passava mal. Né? Lógico, várias questões pessoais aí que hoje em dia, graças a Deus, eu tenho que agradecer por esse vídeo da esposa do homem do canal A. Obrigada, viu?
Ele nunca vai saber, mas eu agradeço porque foi colocado o quê? Que era uma consagração para as energias das trevas mesmo. Tá? Então não é legal. Porque o que faz os namorados no dia 12? Vai pro motel, come, bebe vinho, se embriaga, faz um ciricutico, né? É assim. Até para quem tá casado, acho que não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, mas evita, né, gente? Deixa eu até ver qual que é o santo do dia 12. Deixa eu ver, dia 12. Dia de Santo Onofre. Nem é dia do Valentine's Day, né? Valentine's Day é em fevereiro, bem no dia dia de São Valentim, inclusive. Uma perversão mesmo no dia de São Valentim. Então eu peço encarecidamente, não participe disso. Se você é solteiro, não fique procurando namorado, gente. Porque essa transição, esse período de junho até os primeiros dias de junho, fica essa busca desenfreada por namorado só para ganhar presente. Para de ser besta. Só vai arrumar problema para você. Tá bom? Não faça isso. Não participe disso. Trate o dia 12 como um dia comum. Qualquer coisa vai rezar. Isso, faz que nem o Tobias. Vai rezar. Vai que você está precisando de um exorcismo. Reza bastante terço, mariano. Tá? Se exorciza, peça clemência. Porque, ó, suas orações serão ouvidas, tá? Mas também não fique prendendo as pessoas aí nas suas orações. Não, eu vou casar com ela, eu vou casar com ele. Não, pode parar, tá? Esse dia não é um dia, para mim é um dia nefasto mesmo. Nunca foi um dia muito agradável, dia 12 de junho. Eu tenho uma situação particular, mas é uma coisa particular aqui em casa. Mas como o dia dos namorados, apesar que eu vou contar um negócio. Se você for aqui de Curitiba, né? Pena que eu não vou no centro da cidade e acho que não vai estar disponível mais por conta do coronavírus. Mas quando era dia 12 de junho, uma rede de TV aqui, afiliada da Globo, punha um monte de balão, decoração lá na Santos Andrade, na Praça Santos Andrade, na frente da Universidade Federal do Paraná. E depois que era passado um horário, as pessoas podiam pegar o balãozinho. Tão fofinho, né? Mas eu prefiro deixar essa minha alegria de pegar alguma coisa, comer alguma coisa no dia 13, ou durante a semana, é mesmo. É isso, gente. Eu tenho que encerrar com essa. Não vai ter Dom Henrique Soares, tá? Desculpa. Pra amanhã só. Ou então, por favor, vai comprar o livro, né? Vai fazer esse apelo, faz o curso de EAD do Dom Henrique. Então, deixa eu ver. Dia 13 de junho, Santo Antônio de Pádua. Vai cair aonde? Num domingo. Domingo, né? Vai cair domingo, que alegria. Só que assim, aí eu tenho essa semana do dia 7 pro dia 13, ou do dia 9 pro dia 13, algum lugar vai estar vendendo bolo de Santo Antônio. Essa expectativa ninguém tirará de mim, né? Porque tem anos aí que eu já tô buscando o bolinho de Santo Antônio. Logicamente que a pessoa aqui quase compra o tacho inteiro, né? Dos bolos, com a alegação de vamos ajudar a obra de Deus. Só pra achar 1 ou 2 santos, né? Gente, eu vou cercando o santo, né? E até porque pra mim eu tenho um grande testemunho. Eu sempre falo aqui que o bolo de Santo Antônio pode não ter me dado casamento, com a graça do bom Deus. Eu não sou boa pra casar, não. Mas assim, não sou boa pessoa. Mas assim, gente, toda vez que eu vejo o Santo Antônio, a minha vida é abençoada durante aquele ano. Fora o pão de Santo Antônio, né? Pãozinho de Santo Antônio. Esse pão existe lá na congregação dos freis franciscanos, né? Eu até vi lá na Terra Santa, lá, a missa de Santo Antônio, né? Vai ter a missa, acho que vão passar a missa. Aí eles distribuem um pão, né? Eu vi lá eu vi. O pão do Santo Antônio existe. O bolo é coisa daqui. Tá? Então, detalhes do bolo do Santo Antônio mais adiante. Eu vou ficar falando do Santo Antônio. Mesmo, eu já tenho que começar a falar do Santo Antônio, né, gente? Vamos fazer um esquenta do Santo Antônio, sem colocar ele nessa parte de santo casamenteiro. Ele é o protetor dos pobres, dos humildes, de todos que o invocam. Um grande pregador, tem tem um monte de carisma, né? A gente tem muito que aprender com o Santo Antônio, com suas histórias, com sua vida. E a gente não pode deixar ele meramente como um santo casamenteiro, né? Tá? Então esquece, dá uma bicuda no dia 12, esquece o dia 12, tá? Começa a tirar esse pensamento secular, porque esse dia 12 está consagrado a coisa que não presta. E você pode reparar, a maioria, quem que ganha? Motel, loja de chocolate, loja de perfumaria e não sei o que, coisa que você
cara, perfume é muito caro, tem chocolate muito caro. Vamos rezar, né? Como casal aí, ou como solteiro. Calma, não entra nos parafusos da vida. Faz que nem a Sara. Também não coloque a culpa toda no capeta. Às vezes é porque a gente também não é vontade de Deus. Pode ser que você precise de um exorcismo, né? Vai que precisa desencaiar. Mas vivemos uma realidade hoje em que Deus está precisando de sermos mais fiéis. Se tiver casar, casa. Se não tiver, calma. Beleza? Mas vamos falar de Santo Antônio, né? Fazer o quê, né? Gente, desejo a todos uma ótima semana, né? Agora fiquei feliz porque eu lembrei do bolo de Santo Antônio. Né? E o pãozinho não é para comer, quer dizer, você pode comer, mas a parte do pãozinho você deixa lá no açúcar ou no sal, né? Para ter comida o ano inteiro, né? Então, para ser abençoado, tá? Vamos rezar também pros padres, né? Sei lá, fazer uma coisa para Santo Antônio. Abençoar o pão. Bolo de Santo Antônio com o santinho dentro, né? Ai. Desejo a todos. Desculpa aí. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Não esqueça que amanhã é Corpus Christi. Ai, Senhor Jesus, perdão. Tô trocando o Senhor pelo bolo do Santo Antônio. E fiquemos protegidos no Sagrado Coração de Jesus, que é o mês dele, tá bom? Um abraço.